Boa noite, rubro-negro, boa noite, rubro-negra. E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Saudações rubro-negras. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho, né, sobre o primeiro jogo da temporada do Flamengo, Flamengo e Portuguesa, 1-1. Jogo que o Flamengo jogou com sub-20, com a molecada, e representou, né? Ele foi um empate, um jogo que o Flamengo dominou, de certa forma, né? Teve um domínio, mas vamos entrar nos pormenores aí do jogo. Eu te peço desde de início, deixa teu like, se inscreve no canal. Estamos começando um projeto aqui que a gente está muito dedicado, muito empenhado para fazer e trazer conteúdo para vocês. Então, eu peço aí que vocês deem essa moral aí para gente, beleza? Então, vamos começar pelo jogo em si, né? O Flamengo ele inicia a temporada no Campeonato Carioca muito parecido com o que foi ano passado, né? O time principal ainda nem voltou de férias, acho que os caras voltam amanhã, mas a molecada, e eu sinto que esse time de sub-20 do Flamengo ele é melhor do que os dos últimos anos, tá? Pelo menos ele é mais bem treinado pelo Bruno, né? O Bruno Pivetti, que de fato tem tentado replicar muita coisa do time principal nesse time sub-20. Eu tenho visto aí alguns movimentos, alguns comportamentos muito parecidos, a saída de bola é muito parecida. Obviamente, os meninos não têm a mesma qualidade que o nosso time principal tem. Alguns meninos ali que eu vou destacar hoje, eles têm, eles são promissores, mas de modo geral deixam um pouquinho a desejar. Ah, Começando ali, obviamente, pelo primeiro tempo, um primeiro tempo que o Flamengo dominou completamente, em posse de bola, em ações com bola, ah, e aí teve algumas chances de gols desperdiçadas, principalmente pelo Alacian, né? O Alacian, ele é um garoto que ele tem muito potencial, mas infelizmente ele, em alguns momentos, não se encontra nos jogos. Tinha aquele problema de ser muito estourado, que parece que ele está resolvendo, ele está melhorando nesse sentido. Mas ele precisa entender e ele precisa que a gente entenda também qual que é a posição real dele, porque assim, o Wallace ainda não consegui definir se ele é um centroavante ou se ele é um ponta que joga melhor entrando na área, sabe? Ele tem velocidade, ele tem força, fez alguns gols importantes no ano passado, jogou muito, por exemplo, contra o Chelsea no ano passado. Mas hoje, por exemplo, um jogo que era para ser o jogo dele, um jogo que era para ele pegar, ele acabou deixando ali a desejar na hora de definir as jogadas. Mas deu a assistência para o gol de empate no final. Então, assim, a gente precisa ter muita paciência ainda com a Alcina. Se não me engano, ele tem 20 anos. Ah, eu sei que às vezes a gente é muito acelerado com esses moleques da base, mas o Wallace vai precisar aí, pelo menos, de mais essa temporada para amadurecer. Não sei se vai vir a ser o que a gente espera que ele venha a ser, mas acredito que vai ser uma boa venda para o Flamengo e ele tem potencial para no futuro ser um atacante aí com alguma relevância. Não digo dos melhores do mundo, mas com alguma relevância. Vamos entrar aqui diretamente no jogo, tá? Para mostrar um pouquinho aqui de como foi a nota dos garotos. Eu sempre uso o SofaScore, não é uma publi, poderia ser. Se o SofaScore quiser patrocinar a gente, estamos aí. Então, o jogo foi 1-1, com um gol de Juan pela Portuguesa e Iago Silva pelo lado do Flamengo, né? Lá no finalzinho, já muito parecido até. Ele é muito bom de cabeça, o Iago, né? Ele fez um gol assim no Mundial também. Então, já mostra essa característica como positiva aí. Pelo lado do Flamengo, apesar de eu ter falado do Wallace, ele teve uma nota boa, tá? O Wallace teve uma nota de destaque. Só um instantinho. O Wallace ele teve uma nota de destaque no jogo, deu uma assistência. E aí os outros jogadores que eu quero também destacar são o Pablo Lúcio, o Daniel Salles. Eu vou falar um pouquinho do Guilherme também, tá? E o próprio Iago. Começando, obviamente, pelo herói da partida, né? O Iago, ele foi esse jogador diferente. A gente está falando aí de um Iago que defensivamente ele foi bem, ele não cometeu falhas, fez o gol do jogo com a característica de cabeceio que ele tem, mas assistindo esse jogo eu entendi por que o Felipe Luiz não escala tanto o Iago quanto a gente acha que ele merece, tá?
O Iago ele tem deficiência na saída de bola, cara. Ele não tem a qualidade de passe, por exemplo, que os jogadores que a gente tem no time principal têm. Obviamente, ele é mais jovem. Só que hoje, num jogo bem mais simples, eu vi ele errar alguns passes considerados aí até fáceis, né? Tentou alguns passes longos e acabou errando. Mas defensivamente ele foi impecável. Então, assim, eu acho que ele vai ter algumas oportunidades nessa temporada, em jogos específicos ali, principalmente agora no começo da temporada no estadual. E ele tem aproveitado. Ele é um jogador que eu acho que vai muito longe. Falar um pouquinho também sobre o Daniel Sales, lateral ofensivamente absurdo. Tá? Ofensivamente ele é um canhão ali, um avião, né? Mas defensivamente ele tem problemas. Defensivamente, muitas vezes a Portuguesa conseguia avançar ali pelas costas dele. Ele é novo, dá para corrigir isso, tá? Mas mais um garoto com potencial. E obviamente aí, como a gente tem uma Emerson Royal que a gente não sabe o que vai ser, é muito importante você ter mais um lateral direito ali de destaque, né? O Flamengo tem revelado jogadores nessa posição ultimamente, assim, nas laterais como um todo, né? Então você pode colocar ali o Wesley, o próprio Mateuzinho, que está no Corinthians hoje. Mais para trás tem o Jorge. Então, o Flamengo revela alguns laterais, né? Pablo Lúcio, volante de muita qualidade na saída de jogo, tá? Muita qualidade no passe. Protege muito bem a bola. Defensivamente, eu acho que ainda deixa a desejar. Obviamente, para o estilo de jogo que o Felipe gosta, eu acho que o Pablo ele vai encaixar muito bem. Então, mais um jogador de destaque aí pra gente. Eu não ia falar sobre, mas o Douglas Telles, cara, ele é um ponta. Ele dribla bem, ele é rápido. Só que eu acho que, sei lá, falta ele força. Eu não sei exatamente o que eu tenho a dizer sobre o Douglas Telles, porque eu acho que ele é um jogador que sempre tá faltando alguma coisa. Ele fez gol já no profissional, ele é um jogador que estreou muito bem. Tinha algumas jogadas ali com ele que geravam algum perigo, mas eu acho que ele ainda tem deixado alguma coisa nele solta ali. Guilherme, tá, gente? O meia Guilherme. Guilherme é um jogador, eu vejo muita qualidade no Guilherme, tá? Eu acho que ele tem muito a oferecer. Aquele jogo contra o Mirassol na última rodada, ele jogou muito, ele entregou um jogo muito bom. Hoje menos, hoje não apareceu tanto, e era um jogo que a gente esperava que ele destravasse um pouco mais o jogo ali pro Flamengo, mas é um jogador com muito potencial, então a gente ficar de olho nele. E o Alcian, obviamente, nosso atacante ali hoje, que é um jogador que, como eu já falei, né, tem muito potencial, tem que ajustar algumas coisas ainda, ser mais terminal na frente do gol, mas o Flamengo vai. Assim, o Alcian não vai jogar no Flamengo, não vai ser o titular do Flamengo, mas o Alcian tem potencial para gerar uma venda muito boa para o Flamengo. Eu queria ter uma menção honrosa aqui, é um garoto que entrou no segundo tempo, que foi o Alan Santos. Cara, ele tá com a nota de 6,8, mas ele entrou e ele deu uma mobilidade muito interessante para o Flamengo. Ele fez uma jogada ali que ele saiu driblando todo mundo e gerou um certo perigo. Tem um chute dele também que é muito perigoso, então vamos ficar de olho nesse moleque. Se não me engano, tem só 18 anos. Tem, talvez a gente consiga ter um negócio, algo especial vindo aí. Como eu falei, Iago, o melhor do jogo. Como eu falei também, a questão da pressão do Flamengo, dá uma olhada aqui nesse quadro de momentos de ataque. O Flamengo foi muito mais dominante no jogo. Só no início do segundo tempo ele estava meio perdido, mas acabou que se reencontrou no jogo. Mas é aquilo, né? Um jogo como esse de hoje, a gente basicamente vê alguns detalhes, a gente tira para ver alguns garotos e tudo mais, mas não dá para a gente fazer uma análise aprofundada, porque é um time que também, alguns garotos ali não estão jogando juntos sempre, sabe? Mas, mais uma vez, eu quero destacar aí o trabalho do Bruno Pivetti, né? O nosso técnico do Sub-20. O time está coeso, o time tem um certo padrão tático, o time, eles sabem o que eles querem fazer em campo, e eu acho isso super, super positivo, tá? Para o Flamengo. Acredito que para o próximo jogo esse time já vai melhorar. Deixa eu até dar uma olhadinha aqui. No início de temporada, às vezes a gente não está acompanhando tão de perto as partidas do Flamengo, mas o Flamengo vai jogar aí de 14, né, às 9h30, 14 quarta-feira, 9h30 contra o Bangu, lá em Moça Bonita. Depois volta para volta
Volta Redonda, porque tem um jogo contra o próprio Volta Redonda. Depois o Flamengo já pega o Vasco, tá? E aí esse jogo contra o Vasco, eu acredito que os profissionais já devam voltar, alguns pelo menos, dia 21. Já deva ter alguém do time profissional, que seria na quarta-feira da semana que vem, né? Na próxima quarta-feira da semana que vem. E aí teria Vasco, Fluminense, jogo do Brasileirão contra o São Paulo, e aí Supercopa do Brasil contra o Corinthians. Então, já é uma sequência aí pesada que o Flamengo teria, né? Deixa eu até mostrar aqui para vocês. E aí eu acredito que a melhor data para voltar, obviamente, eu não sou eu que decidi isso, né? Como eu falei, tem esses dois jogos aqui. Eu acho que a melhor data para voltar é justamente no jogo do Carioca, tá? Contra o Vasco, porque aí você tem alguns jogos importantes até chegar a primeira taça, né? O primeiro jogo valendo o título, que é contra o Corinthians, que é o jogo mais importante. Esse novo calendário aí com Brasileirão misturado com Carioca, a gente vai ter essa configuração aqui. O Flamengo então pega o Inter depois, pega o Sampaio Corrêa, o Vitória pelo Brasileirão, e aí já tem Recopa contra o Lanús. Então, todo jogo é importante a partir do jogo contra o Vasco. Então, a gente não vai ter muito descanso aí de jogador. Então, eu acredito que o profissional precisa voltar o quanto antes. Eu sei que tem temporada, a parte física. Eu disse que contra o Vasco não volte todo mundo, talvez volte só alguns jogadores que fisicamente estejam melhores, mas a gente precisa começar a pegar lá no tranco, porque senão a temporada vai passando e a gente vai deixando pontos importantes. Passado isso, né, sobre o jogo, sobre o calendário, quero falar um pouquinho sobre a estreia da Flamengo TV, a transmissão com imagens para o exterior. Eu vi um pouquinho da repercussão lá nos perfis gringos, né, eu sigo alguns perfis aqui da América do Sul que torcem para o Flamengo, colombianos, argentinos, e tem muita gente, tá? Peruano, tem bastante peruano torcendo para o Flamengo por conta das finais em Lima. Equatorianos tem alguns, e também sigo o pessoal de Portugal, tem alguns portugueses que eu sigo que são torcedores do Flamengo, e britânicos, se não me engano, são 3 páginas britânicas que torcem para o Flamengo. O Darren, por exemplo, que é um perfil, The 10 View, o nome do arroba dele lá no Twitter. É um perfil que fala muito sobre Flamengo e Chelsea, basicamente. Ele fala sobre esses dois times, que são os times que ele torce. E americanos, né? Tem alguns americanos também. Então, assim, todos repercutiram muito bem essa estreia da Flamengo TV com imagens. Para eles é o máximo poder ver o Flamengo no YouTube de graça ali, com imagens. Teve alguma crítica à narração em espanhol, não pela narração, mas porque estava com delay. O pessoal disse que a narração estava com algum delay em relação ao jogo, e aí acabaram trocando para narração em português, mesmo sem entender muito, porque não tinha esse delay. Então, assim, para mim é um golaço, tá, da administração do Flamengo, essa internacionalização da marca Flamengo através dos jogos gratuitos no exterior. Isso para mim é muito positivo. Se não me engano, as transmissões deram um pico ali de 6 a 7 mil pessoas assistindo simultaneamente. Isso é positivo também. Acredito que por ser o primeiro jogo, por ser um jogo de campeonato carioca, teve menos gente mesmo, mas daqui a alguns dias já tem jogos mais importantes, e aí vai aumentar o interesse, né? Porque vai ter muita gente da Argentina que quer ver Campeonato Brasileiro, e vai ter os jogos do Flamengo gratuito ali, os jogos em casa, para eles poderem assistir. Bem, é isso. De novo, peço para você que deixe seu like, se inscreva no canal, ajuda a gente a crescer. A gente está aqui querendo fazer o melhor por vocês. Os meninos não puderam participar aqui hoje, mas eu estou aqui para a gente falar um pouquinho desse jogo. O resultado no jogo de hoje era o que menos importava, assim, óbvio que a gente quer os 3 pontos, mas tendo em vista ali que é a garotada que está jogando, o empate foi ok, foi bom. Próximos jogos aí tem que ganhar. Já tirou pressão de estreia, já tirou atenção. Tem que, pelo menos dos próximos 2 jogos aí, ganhar um, empatar mais um, 5 pontos ali até entregar para o profissional, tá show de bola. Mas, é, no mais, eu acho que foi positivo, tá? Então, é isso. Saudações rubro-negras. Mais uma vez, se inscreva no canal e deixe seu like. Valeu, falou!